Olá, tudo bem? Vamos calcular nesta aula alguns dos pontos necessários para construir a curva de titulação envolvendo as espécies que você vê agora na tela. O titulante neste caso será o HCl, uma concentração de 0,10 mol por litro, e o titulado será NaOH a 0,050 mol por litro com volume inicial de 50 ml. Aqui na tela você já observa o formato da curva de titulação que vai ser obtida. Perceba que a curva mostra um comportamento oposto àquele que nós vimos na aula anterior. Como a solução que está no Erlenmeyer, ou seja, o titulado é uma base forte, o pH da curva de titulação começa em valores elevados. À medida que eu vou adicionando o titulante, ou seja, o ácido, o NaOH vai se consumindo e eu começo a me deslocar para pHs cada vez mais ácidos. Vamos calcular alguns desses pontos antes, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Inicialmente, precisamos encontrar qual seria o volume de ácido necessário para atingir o ponto de equivalência. Sabemos que o número de mols de NaOH tem que ser o mesmo do que o número de mols de HCl no ponto de equivalência. Substituindo então as concentrações e os volumes que nós já temos, encontramos o volume de HCl necessário, que seria igual a 25 ml. Na sequência, nós vamos calcular qual que é o pH após a adição de 24,50 ml do ácido. Para a concentração de hidróxido de sódio, podemos escrever no numerador o seguinte: o número de mols iniciais, ou seja, o número de mols iniciais da base, menos o número de mols que reagem com o ácido, dividido pelo volume total da solução. Procedendo da forma que nós já aprendemos, obtemos então um valor total de 6,711 vezes 10 a menos 4 mol por litro de íons ou H- no meio. Aplicando menos log para essa concentração, encontramos um valor de pOH de 3,17. Portanto, o pH é igual a 10,83. Quando nós observamos então a curva A de titulação que aparece para você aqui na tela, observamos que perto do ponto de equivalência, o valor de pH é próximo de 11. Quando 25 ml do ácido são adicionados, nós temos a completa neutralização da quantidade de mols iniciais de NaOH que estavam presentes na Erlenmeyer. Neste momento, já que não tenho mais espécies ácidas e básicas, eu só posso calcular o pH a partir da dissociação da água. Da mesma forma que na aula anterior, nós temos aqui um pH igual a 7. Quando voltamos para o gráfico, observamos novamente que em 25 ml eu tenho a grande mudança dos valores de pH, ou seja, aquela região que é paralela ao eixo Y, onde eu posso depois escolher quais indicadores utilizar, já que é a região onde vai haver uma mudança drástica do pH e, consequentemente, uma mudança de cor do indicador. Pensando em regiões após o ponto de equivalência, podemos calcular qual que é o pH quando 25,50 ml do ácido clorídrico são adicionados no Erlenmeyer. Para encontrar a concentração de HCl naquele momento, subtraímos o número de mols de HCl já utilizados para neutralizar a base e o número de mols adicionados até aquele momento, ou seja, o número de mols presentes é 25,50 ml do ácido. Dividimos isso pelo volume total da solução, que nesse caso é 75,50 vezes 10 a menos 3 litros, e encontramos o valor da concentração de HCl, que é igual a 6,62 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Aplicando menos log, obtemos um valor de pH igual a 3,18. Perceba então que, como é de se esperar, após a neutralização do titulado, quem predomina é o titulante. Logo, a solução será bastante ácida. Dessa forma, como eu destaquei aqui para você, eu começo com um pH bastante básico e termino com um pH bastante ácido. Analisando por outro lado a curva B, de uma maneira similar àquela que nós vimos na aula anterior, a diminuição da concentração dos reagentes envolvidos altera a curva de titulação. Conforme o destaque que eu fiz aqui para você em azul, a grande mudança de pH, ou seja, a região paralela ao eixo Y, fica mais curta, limitando então o número de indicadores que eu posso utilizar para viabilizar essa titulação volumétrica. Tudo bem? Até mais!